Alô, 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 alô. Tá meio baixinho. Alô, oi. Agora melhorou. Então vamos lá, gente. Na semana passada, a gente terminou a parte de soluções, né? Propriedades coligativas. Então a gente vai entrar na parte de físico-química. Vou colocar aqui. Termoquímica, gente. Termoquímica. Só lembrando, tá, mais uma vez, que nessa frente, nessa aula de segunda-feira, é a aula que a gente dedica geralmente a assuntos que envolvam conceitos matemáticos. Então, nessa frente, a gente já trabalhou mol, nós trabalhamos cálculo estequiométrico, trabalhamos a parte de concentração de soluções, e agora a gente entra na parte de termoquímica, que é uma parte super frequente em exercício, em prova de vestibular, né? Um assunto que a gente interessa bastante, por quê? Porque ele tem aquele viés. Peraí. Ele tem aquele viés, pessoal, meio interdisciplinar. Estudar termoquímica é entender um pouquinho, ou relacionar um pouco, questões relativas a meio ambiente, fontes de energia, poder calorífico de combustíveis. É muito comum aparecer em questões que envolvam ΔH misturado com potência elétrica. Tem uma série de coisas que podem ser misturadas dentro do contexto da termoquímica, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro trazer esse contexto dentro da química e depois a gente expande ele para algumas coisas que forem necessárias. Então, tipo assim, o que a termoquímica estuda? Qual que é o objeto de estudo da termoquímica? É calor. Só que tem um detalhe aqui. O calor que a gente estuda na termoquímica, ele é um calor diferente do calor estudado na física. Por quê? Pensa da seguinte maneira, pessoal. A reação química, ela não é um objeto que é quente ou frio. Né? Quando um objeto troca calor com outro objeto, a gente sabe que o calor ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura e está tudo certo. Só que na termoquímica é um pouco diferente porque a reação, gente, ela não é um objeto, ela é um evento. A reação é um acontecimento. O que eu quero dizer com isso? Reações são processos onde uma coisa se transforma em outra. Então eu pego ácido e base e agora eu tenho sal e água. Eu pego um ácido carboxílico e um álcool, e agora eu tenho éster e água. Então, esses processos onde as substâncias são transformadas, eles sempre têm relação com energia. E o que eu quero dizer com isso? Existem reações químicas que só ocorrem quando tem condições de absorver calor. E existem reações que produzem calor. Então, a gente vai tratar o calor produzido ou consumido por uma reação química. Por uma reação química. Tá? Então, a gente vai olhar para o calor, embora a gente saiba que calor é energia, né? Mas a gente, de uma certa forma, vai olhar para o calor como se ele fosse ou um reagente ou um produto. Como é que eu posso começar essa conversa? O que é um reagente na química? Qual que é a diferença de reagente e produto? O reagente é aquilo que vai se transformar. O produto é aquilo no qual o reagente se transformou. Ou então assim, né, usando uma coisa meio besta. O reagente é a farinha, o produto é o bolo, ok? Então a gente tem, na natureza, a gente tem, em relação à questão de energia, a gente tem dois tipos de processos. Você tem reagentes se transformando em produtos. E aí podem acontecer duas situações. Em alguns casos, o reagente ele só vai conseguir se transformar em produto se esse reagente absorver calor.
E esse calor, gente, ele é proveniente do meio ambiente onde a reação tá? Esse calor aqui, ó, ele vem das vizinhanças. Depois a gente mostra um pouquinho como se faz isso na prática, tá? Então os reagentes absorvem calor, se transformam em produtos. Isso é um tipo de reação. Agora, existem situações em que é o oposto. Então, o reagente, ele vai se transformar em produto e nesse processo a reação gera calor. Ela produz calor. Ela fornece calor para as vizinhanças. Vizinhanças, tá? O nosso interesse dentro da termoquímica é responder duas perguntas básicas, três perguntas basicamente. Primeira, como é que eu calculo esse calor? Segundo, se uma reação produz calor, esse calor que foi gerado veio de onde? Se uma reação consome calor, aí já é a terceira pergunta, esse calor fica armazenado aonde? Então, existem basicamente duas preocupações aqui. Como que eu calculo essa energia e para onde ela vai? Tá bom, uma reação absorve calor, mas onde esse calor fica guardado? É sobre isso que a gente vai tentar discutir, tá? Bom, primeiro a gente precisa dar um nome especial para esse calor e entender o seguinte: esse calor é uma energia. E vocês sabem que energia não é nem criada e nem destruída. Então ela tem que vir de algum lugar. Então imagina o seguinte: reagentes são moléculas. Essas moléculas vão absorver energia para se transformar em produtos. O que que a gente sabe na química, gente? Toda substância química, ela tem guardada dentro de si energia. A molécula de água tem uma energia armazenada lá dentro. A molécula de CO2 tem uma energia armazenada lá dentro. Todas as moléculas têm uma energia. Essa energia a gente chama de energia interna. Só que, obviamente, cada molécula tem a sua energia. Tem moléculas que têm energia menor e tem moléculas que têm energia maior. Então imaginem o seguinte: imagina que nos reagentes existe uma quantidade de energia, tá bom? Esses reagentes vão se transformar em produtos que terão outra energia. Se o reagente absorver o calor para virar produto, em qual dos estados vocês acham que tem mais energia armazenada? Aqui, no reagente ou no produto? Lembra que a energia não desaparece. Se o reagente está pegando energia, ele vai se transformar numa coisa que seja mais energética. Simples assim. Ah, então pera um pouquinho, professor. Eu posso dizer que numa reação que absorve calor, eu vou escrever, tá, gente? Eu vou escrever, calma. Numa reação que absorve calor, os produtos têm mais energia do que os reagentes? Sim. Então vamos escrever isso aqui, ó. Em reações. Eu só vou fazer uma coisa que eu quero que vocês façam junto comigo, tá? Vamos juntinho, ó. Eu não vou mais usar o termo calor, tá? Para falar da energia que está armazenada. Eu vou usar um outro termo. Então, ó, em reações endotérmicas, ó, já estou trocando a palavra. Reações endotérmicas são aquelas que de alguma maneira armazenam ou absorvem calor. Tudo bem? Isso é uma reação exotérmica, endotérmica. Então, em reações endotérmicas, a a energia interna dos produtos, a energia interna dos produtos é maior em relação a dos reagentes. São os reagentes.
Tá? Uma outra forma de você também assimilar esses conceitos, usando palavras um pouquinho diferentes, é pensar o seguinte, ó, nas, rea nas reações endotérmicas, vê se faz sentido essa frase, tá? Nas reações endotérmicas, o conteúdo energético dos produtos é maior do que o conteúdo energético dos reagentes. Faz sentido isso? Por que, que isso é verdade? Porque na reação endotérmica ocorre a absorção de calor. Tá? Tudo que eu falei para endo, inverte para exo. Uma reação que é exotérmica, ela produz calor, ela gera calor. Tanto é que, olha o que a gente faz nesse caso, a gente escreve o calor como se ele fosse um produto. Produziu, tá? Esse calor é liberado para as vizinhanças. Então, por exemplo, quando você chega perto de uma fogueira, você sente o calor emanado da reação, da queima da lenha, da queima do carvão, você sente aquele calor emanando de dentro do sistema. Então, nesse caso, o problema da energia de novo. Reagente tem energia, ok? O produto também tem energia. Só que para o reagente virar produto, houve perda de energia. Se houve perda de energia, quer dizer que a energia interna dos produtos, nesse caso, é menor do que a dos reagentes. Ou seja, uma reação exotérmica, ela transforma coisas de alta energia em coisas de baixa energia. Então vamos escrever aqui. Em reações exotérmicas, a energia interna dos produtos é menor do que a dos reagentes. Em relação a dos reagentes. Tá bom, gente? Então, eu transformo coisas de energia pequena em energia grande, absorvendo o calor. Eu transformo coisas de energia grande em energia pequena se eu liberar o calor. Tudo bem? Ahn, vamos dar um nome para esse calor, tá? Como ele é um calor diferente no sentido de que ele não é um calor trocado entre dois corpos, né? Ele é um calor associado a um evento, ele é um calor associado a um acontecimento. Então esse calor, ele vai mudar de nome. Ele vai se chamar variação de entalpia. Então eu vou escrever assim, ó. Conclusão. Conclusão. Em toda e qualquer reação, em toda e qualquer reação, há uma diferença de energia interna entre reagentes e produtos. Entre reagentes e produtos. Essa diferença de energia interna, é o próprio calor em si, nós vamos chamar de variação de entalpia. Isso aqui vai ser chamado de variação de entalpia. Tá? Com a siglazinha delta H. H. Uma maneira muito simples de pensar na variação de entalpia, pessoal, é simplesmente pensando na diferença de energia que a gente tem entre os dois estados. Tá? Uma forma de você criar uma analogia bem simples para entender o conceito é pensar o seguinte: a reação é tua conta no banco.
Então você tem um dinheiro no começo do dia e tem um dinheiro no final do dia. Se você gastar mais do que ganhou, você está com saldo negativo, está soltando energia para fora. Então no final do teu dia você vai ter menos dinheiro do que tinha no começo. Quando você está absorvendo energia, é como se você estivesse pegando mais dinheiro e pondo na sua conta. Então, no final do dia, sua conta tem mais grana do que ela teve no começo. É bem assim. É um saldo de energia que a reação vai ter. Ou positivo ou negativo. Tá ok? E como que eu calculo esse saldo? Simples. Não, pera. Antes de calcular o saldo, vamos fazer uma outra coisa. Exemplos. Uma maneira de você representar isso aqui, gente, vocês sabem que os vestibulares gostam pra caramba disso, é por meio de gráfico. É por meio de gráfico. Os gráficos de entalpia, gente, eles são gráficos bem simples. Geralmente é uma linha vertical e aqui está escrito entalpia. Se você tiver com dificuldade de entender o que é entalpia na real, troca por energia interna. Não vai falhar, tá? Então, entalpia e energia interna. Fechou. Vamos imaginar que a gente queira representar graficamente uma reação assim, ó. Uma reação que absorve calor. Bom, se uma reação absorve calor, quer dizer que no final ela vai ter mais energia do que tinha antes. Então a gente representa o gráfico assim, ó. A gente faz duas barras em alturas diferentes, tá? Num gráfico de vestibular, num gráfico de uma questão que envolva cálculos, provavelmente ele vai colocar os valores aqui. Depois a gente discute essa questão dos valores. Mas o fato é o seguinte: se a reação absorve calor, eu tenho que representar isso fazendo o quê? Colocando os produtos num grau de energia maior, não é? Então eu coloco o produto aqui em cima, coloco o reagente aqui embaixo e deixo claro que a reação está absorvendo calor. É o, gente, o simples fato de você escrever o produto em cima do reagente já está dizendo que a reação está absorvendo calor, tá? O calor que a reação vai absorver de fato é justamente essa diferença aqui, ó. É essa diferença. Tá? O quanto ela incorporou de energia, tá? Isso é o nosso querido ΔH, tá bom? Objetivamente falando, pessoal, existem três formas do exercício pedir para você calcular ΔH. A gente vai discutir isso ao longo do assunto, tá? Mas, por exemplo, vocês vão lembrar, acho que todo mundo aqui deve lembrar da tal da lei de Hess. O Enem adora a porra da lei de Hess. A lei de Hess é uma forma de você calcular o ΔH de uma reação. É uma técnica, mas existem outras, tá? Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês, pessoal. Esse ΔH, ele é positivo. Positivo. Por que que ele é positivo? Lembra que deltas envolvem sempre final menos inicial, certo? Que é o saldo da conta. Você quer saber se sua conta fechou no azul ou no vermelho? Faz um delta. Pega o final menos o inicial. Se eu pegar o final menos o inicial, nesse caso, o valor dá positivo, por quê? Porque, aí a gente fala assim, ó, porque a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Tá, ó. A gente escreve assim, ó, entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Tá? Então, qual é o pacote? Qual é o combo reação endotérmica? No combo reação endotérmica você tem absorve calor das vizinhanças, gera um produto com mais energia do que o reagente e, portanto, o ΔH é positivo. Então, absorve energia das vizinhanças, produz um produto com mais energia do que o reagente e, portanto, o ΔH é positivo. Tá bom? Na ESO,
na ESO. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Na ESO, o reagente tem bastante energia. Entalpia. E o produto tem pouca energia. O produto tem pouca energia. Tá? As combustões vão bem aqui, né, gente? Tudo que é tipo de queima, a gente está falando desse tipo de reação. Tá? E nesse caso, então, o sistema libera energia. Então, o ΔH é negativo. O ΔH é negativo significa nós temos um saldo de saída de calor. Tá? Para explicar isso, simples. Entalpia de produtos menor do que entalpia de reagentes. Tá? Então, se eu transformar coisas mais energéticas em coisas menos energéticas, eu tenho um sistema que liberou calor. Tá? Até aqui tudo bem? Bom, como que a gente mede isso no laboratório? Hum, Veja que a minha pergunta não foi como a gente calcula. Imagine que a gente precisasse criar uma experiência, alguma técnica de laboratório que conseguisse medir isso. Então tá bom. Como medir esse calor? Infelizmente, pessoal, a gente não tem um aparelho que meça calor propriamente dito. Mas a gente pode fazer algumas medidas indiretas para descobrir o calor. Vocês já devem ter ouvido falar num aparelho chamado calorímetro. Calorímetro. A gente ouve muito falar nesse nome quando a gente está estudando quimacete. Considere um sistema dentro de um calorímetro. Às vezes ele fala que o calorímetro é ideal, às vezes ele não fala que é ideal, mas o fato é que essa palavra aparece ali. E o que é um calorímetro, gente? Como o próprio nome diz, é um dispositivo que a gente vai criar para tentar medir esse calor aqui, ó. O calor que é absorvido ou o calor que é liberado, eu vou tentar medir ele, tá? Como que funciona o calorímetro de maneira geral, pessoal? O calorímetro, ele é uma caixa bem grande, tá? Ela pode ser geralmente é uma caixa de isopor, porque ele tem dificuldade de perder calor, né? E dentro dessa caixa tem uma outra caixinha aqui. Essa caixinha aqui, ela é chamada de reator. Reator. Tá? Embora o nome seja bonito, é uma caixinha, tá, gente? É uma caixinha. E esse reator, imagina que ele está dentro de uma caixa de isopor cheia de água. Então, ó, tudo aqui é água. Água, 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 água. H2O. Tá bom? Além disso, no nosso calorímetro, você tem aqui um termômetro enfiado dentro da água. Termômetro. Dentro da água. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma reação química qualquer e vai fazer essa reação acontecer aqui dentro, ó, do reator. Tá? Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu comigo na faculdade. Quando eu fazia farmácia, antes de mudar para química, tinha lá uma matéria, quando a gente chegava lá para o terceiro ano, a gente tinha que escolher qual área da farmácia você ia seguir. Ou você seguia para a indústria de medicamentos, ou você seguia para análises clínicas, então trabalhar com exame de sangue, exame de câncer, biópsia, todas essas coisas, ou você trabalharia com alimentos. Tinha uma área lá na USP que você formava para trabalhar na indústria de alimentos. E uma das matérias que a gente tinha que fazer era uma matéria que falava sobre alimentos, sobre calorias, chamava bromatologia, uma matéria bem legal. E um dos experimentos que a gente tinha que fazer na aula era determinar o poder calorífico de uma porção de amendoim. Tipo, quantas calorias tem uma porção de amendoim? Se vocês já viram esse tipo de coisa nos rótulos de alimento, vocês já pararam para pensar como que os caras chegam nesse valor? Como que os caras sabem que, sei lá, 100 gramas de uma substância, de um alimento tem sei quantas calorias?
Eles pegam o alimento, pessoal, e literalmente põem fogo nele aqui dentro. Então, tipo assim, eu quero saber qual é o poder calorífico do amendoim. Então, o que eu faço? Eu pego uma massa de amendoim específica, coloco ela aqui dentro, nesse reator, e queimo ele. Queimo esse amendoim. Tá? Nos reatores de queima, a gente tem aqui, dentro do sistema, dispositivos que aumentam a concentração de oxigênio. Você tem dispositivos que vão soltando faísca para queimar o alimento. Então, o alimento ele é exposto a uma queima. Então, aqui você tem um alimento queimado. O que acontece a partir do momento que a gente queima o alimento? Ele vai liberar calor, certo? Essa queima vai fazer o calor passar para a água, não vai? Esse calor é o ΔH da reação. O calor que o amendoim está liberando ali é o próprio ΔH da reação. Então, esse calor aqui, ele é igual ao ΔH da reação. Entenderam como que eu calculo o ΔH de uma reação? Eu faço ela acontecer dentro de um calor. Aí você fala assim, mas professor, como que você sabe quanto de calor a reação liberou? Ora, pessoal, por que vocês acham que tem um termômetro aqui? Para medir a temperatura desta água. Porque o raciocínio é o seguinte: se eu estou queimando amendoim e ele está liberando energia, essa energia vai para a vizinhança. Só que quem é a vizinhança aqui? É a água. Então essa água vai sofrer um aumento de temperatura. E o que a gente sabe lá da física? Q igual a mc delta teta. Então olha o raciocínio. Quando você construiu o calorímetro, você sabe qual é a massa de água que você tem. Então você construiu o calorímetro. Então você sabe a massa de água que você pôs ali dentro. O termômetro vai te dar a variação de temperatura. Com a massa de água e a variação de temperatura e o calor específico da água, eu calculo o quê? Essa quantidade de calor que a água recebe é exatamente a quantidade de calor que a reação perde. Então, a partir da medida desse calor, eu calculo o ΔH da reação. Lembrando o seguinte, né? Que o ΔH da reação, nesse caso, é negativo. Tudo bem? Você fala, professor, mas espera um pouquinho. O ΔH é negativo, é. Mas a água não está esquentando? Tá, tá. Então, como que o ΔH é negativo se a água está esquentando? Contém armadilha na pergunta. Contém armadilha na pergunta. Eu vou fazer de novo a pergunta. A água não está ganhando calor? Então, esse calor aqui ele é positivo, não é? Porque ela está ganhando. Por que eu escrevi que é negativo? Porque é o da reação. Exatamente. Gente, sob o ponto de vista da água, ela está ganhando calor. Mas esse calor vem de onde? Da reação. Então, o calor que você calcula, ele é positivo porque você está calculando para a água. No entanto, se você está pensando que aquele calor vem de uma reação química, ele é negativo. Deu para entender o lance? O contrário também é verdade. Imagina, por exemplo, que a reação absorva calor. Se a reação absorver calor, a água vai esfriar. Se a água vai esfriar, o que é negativo? Mas aí o ΔH é positivo, tá? Beleza? Exemplo. Vamos imaginar uma situação aqui, vamos inventar uma situação. Vamos supor que eu quis fazer exatamente esse experimento aqui. E eu quero determinar o poder calorífico da castanha de caju. Então eu vou pegar uma massa de castanha de caju. Vamos pegar uma massa aí de uns 15 gramas, vai. Usa número par, Danilo, pelo amor de Deus. Mania. Vamos supor que eu coloquei 20 gramas de castanha para queimar. Tá bom?
E vamos supor que com a energia obtida na queima da castanha, eu consegui pegar água e aquecer essa água, tá? Eu aqueci uma massa de 500 gramas de água, de uma temperatura inicial 20 graus, para uma temperatura final 80 graus. Vamos considerar, a título de facilitar nossas vidas, que toda a energia produzida pela queima foi para a água, para não ter perda de energia. Então, ó, peguei 20 gramas de castanha, toquei fogo. Com essa coisa, com esse calor, eu peguei meio quilo de água, que é meio quilo, tá? Eu peguei meio quilo de água e esquentei de 20 para 80, tá bom? Eu quero calcular a caloria da castanha. Eu vou querer conteúdo calórico por grama. Conteúdo calórico por grama. É assim que as indústrias de alimento, pessoal, na grande maioria delas, tá? É assim que as indústrias de alimento fazem para determinar poder calorífico de alguns alimentos. Por exemplo, bolacha, biscoito, tá? Batata frita, esses alimentos que são mais industrializados, sobretudo, né? Que tem que vir com a regra ali. Eles põem tudo em calorímetro, queima lá uma pequena quantidade e aí estima mais ou menos o calor, tá? Bom, como que a gente resolve esse problema então? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular quanto de calor isso aqui me produziu, né? Então vamos calcular o calor aqui. Q igual a mc delta θ, que a massa eu vou colocar 500 gramas de água. O calor específico da água eu vou colocar 1 caloria por grama grau Celsius, tá, pessoal? Vezes a variação de temperatura, de 20 para 80, dá 60 graus. Então a quantidade de calor que a gente obteve foi 30.000 calorias. Tá bom até aqui? Essas 30.000 calorias são provenientes de quantos gramas de castanha? 20, não é? Aí o exercício ele pode pedir por grama, ele pode pedir por quilo, aí vai depender da vontade do examinador, tá? Mas ele vai pedir sempre por uma certa massa, tá? Então aqui, o que eu faço? 30.000 calorias referem-se à quantidade de calor para 20 gramas de castanha. Qual vai ser o conteúdo calórico para 1 grama? Tá bom? Vai dar 30.000 dividido por 20, 1.500 calorias, né? 1.500 calorias por grama. Tá? Esse é o conteúdo calórico da castanha. A Unesp já perguntou exercícios dessa linha. O Enem também já perguntou mais na área de termologia, não de delta H. Mas você vê que é um assunto que mistura muito, né? Dá para misturar bem. Posso colocar um outro exemplo? O que mais a gente pode fazer com esse ΔH? Observem o seguinte, tá? Eu ainda não estou preocupado em como calcular esse ΔH pelas energias, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Eu vou recorrer, meu Deus. Eu vou recorrer aos universitários, tá? Eu preciso de um dado aqui. Vocês querem o quê? Gás natural ou petróleo? Não, gás natural ou álcool? Fala aí. Gás natural? Aí, vamos lá então. Poder calorífico do gás natural. Vou meter aqui. Vamos ver. Zab, zab. Uh!
Imagina que você receba a seguinte informação. Ó, o gás natural, ele tem um poder calorífico de 9.400 quilocalorias por metro cúbico, tá? E vamos supor que esse poder calorífico ele está medido na CNTP, tá bom? Então o cara fala assim, olha, considere que o poder calorífico do gás natural, que é basicamente composto por metano, é esse aí, ok? Tá. Eu quero saber então o seguinte, calcule a energia liberada, liberada por quilograma desse gás, tá bom? Considerem, pessoal, que a gente tenha todas as informações, tá? Massa molar, tudo que você precisar você vai ter na questão. Então ele te dá o poder calorífico do gás natural. Tá, o que que significa o poder calorífico do gás? A quantidade de energia que ele libera a cada metro cúbico queimado, tá? Calcule a energia liberada por quilograma. Como que a gente trabalha com uma situação dessa? Uma coisa é você expressar a energia liberada por metro cúbico, outra coisa é você expressar por quilo, né? Uma possibilidade que a gente poderia fazer aqui é o seguinte: vamos tentar descobrir quantos gramas tem aqui dentro, ó, dentro de um metro cúbico. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Um metro cúbico de gás são 1.000 litros. Qual a importância que nós temos ao saber que o gás está na CNTP, pessoal? Eu posso dizer que se ele está na CNTP, cada um mol dele equivale a 22,4 litros. Então imagina o seguinte, ó. Eu estou querendo queimar um metro cúbico de gás. Cara, um metro cúbico são 1.000 litros, cara. Cada mol de gás, olha como eu estou escrevendo cada mol. Eu poderia escrever outra coisa no cada mol também, ó. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Ó. Cada mol de gás. Não, vou fazer desse jeito, vai. Vou mandar merda. Cada mol de gás vale 16 gramas e ocupam 22,4 litros. Qual vai ser a massa de gás para 1.000? O que que eu estou fazendo então? Estou descobrindo quanto que é que tem de gás em 1.000 litros. Só que eu estou expressando isso em massa, né? Por que que eu estou expressando em massa? Porque eu quero calcular por quilo, tá? Então eu vou fazer essa conta chata aqui. M vai dar 1.000 vezes 16 dividido por 22,4. 714, gente. Aproximadamente, tá? Muito louco pensar, né, gente? Só um parênteses aqui que não tem nada a ver com a questão. É só para a gente se perceber. 1.000 litros, só para gente, um metro cúbico, né, que são 1.000 litros, é uma caixa d'água, tá bom? Imagina que essa caixa d'água está cheia de gás. Quanto ela pesa? 700 gramas. Você tem noção do que é uma caixa d'água pesar 700 gramas? Muito pouquinho, né? Por quê? Porque é gás. Se você encher uma caixa d'água com água, 1.000 litros, vai dar 1.000 quilos, né? Quando eu encho com gás, dá 714 gramas. Isso mostra como o gás tem uma densidade baixa, né? Tá? Bom, agora o que eu faço com isso? Ele quer saber qual a energia liberada por quilograma. Tá bom.
Faz uma última regra de 3 aqui, ó. Ele vai liberar 9.400 quilocalorias para uma massa de... Isso aqui não é por metro cúbico. Metro cúbico equivale a 1.000 litros, que equivale a 714 gramas. 714 gramas. Qual vai ser a quantidade de energia por quilograma? Por 1.000 gramas. Ali, ó. Então a energia vai ficar 1.000 vezes 9.400 cacau sobre 714. 1.000 sobre 714 vai dar um e pouquinho. 1.000 dividido por 714. 1,4. Essa conta aqui, ó. Isso aqui dá mais ou menos 1,4, tá, gente? Vezes 9.400. Dá 13.165, aproximadamente. 13.165 quilojoules por quilograma. Oi, pode falar. Eu não estou entendendo o que você está falando, peraí. Você está querendo pôr fogo na Coca-Cola, é isso? Tá. Vai, vai, não tem nada ali. A não ser que, então, veja, se você for queimar a Coca-Cola normal, vai ter açúcar. Mas você pega a Coca-Cola zero, ali não tem nada que o seu corpo consiga converter em energia. Nada. Porque assim, o nosso. Não é tudo que você come que vira energia. Por exemplo, quando você come verdura, alface, quase nada vira energia. Então, por exemplo, se você bebe um refrigerante dietético, o que você vai ter ali dentro? Você vai ter a água, você vai ter os componentes do xarope, que é tudo componente químico, não tem nada que você use para obter energia ali, e tem os adoçantes ou coisas do tipo. Então, tecnicamente, não tem caloria. Eu vi esses dias um cara no TikTok, ele era um químico, inclusive. Ele estava fervendo Coca-Cola. O experimento era justamente esse. Ele pegou um pouco de Coca-Cola, a brincadeira era a seguinte: o que tem na Coca-Cola se tirar a água dela? Só que ele fez com Coca normal. O que aconteceu? Ele pôs a Coca-Cola numa frigideira e deixou aquilo esquentando. A Coca-Cola começou a fazer uma redução mesmo, como se fosse um. Começou a ficar tipo um xaropezinho. Depois de um certo tempo que não tinha mais água, virou uma gosminha preta, bem preta mesmo, e aquilo começou a queimar. E virou um pedaço de carvão desse tamanho, assim. Foi inchando, foi inchando, foi inchando e virou um pedaço de carvão. Por que isso aconteceu? Porque basicamente o que queimou foi o açúcar. Se você pegar um pedaço de açúcar, não façam isso em casa, a não ser que vocês queiram ouvir bosta da mãe. Pega uma panela, põe açúcar. Umas 3 colheres de açúcar. Só que, meu, deixa no pau, deixa. Ele vai derreter, vai virar caramelo, o caramelo vai ficar escuro, mais escuro, vai começar a grudar na panela. Se você deixar aquilo ali, tipo, 1 hora, aquilo vira um toco de carvão. Vira um pedaço de carvão. Literalmente. Por quê? Porque o açúcar ele vai sofrendo queima. Então você pega lá C12H22O11. Aquilo vai virar carvão, carvão. Simplesmente. Agora, se fizer uma Coca-Cola zero, não vai sobrar nada. Não sobra nada. Oi. Por que vai dar o quê? Porque tá errado. É quilocaloria. Quilocaloria. Ele tava com quilocaloria antes, né? É. Quer ver um outro tipo de questão foda? Vou ter que de novo procurar nos universitários.
Agora eu quero entalpia de combustão do etanol. Do etanol, já vi. Eu vou colocar em quilocaloria melhor, tá? 5.380. Tá? Isso aqui já é uma questão bem mais complicada. As questões mais difíceis de termoquímica, pessoal, elas misturam estequiometria com ΔH. Então, aqui eu coloquei um padrãozinho de questão que a gente pode encontrar na nossa frente. Ó. Considere que a entalpia de combustão do etanol é de 5.300 quilocalorias por litro. Sabe-se que a densidade do etanol, né, é de 0,8 gramas por ml. Sabendo que a densidade é 0,8 gramas por ml, determine a energia liberada na produção de 440 gramas de CO2. Ok? Então, ó, primeira coisa que a gente vai observar no enunciado. Ele começa perguntando para mim, perguntando não, ele começa contando para mim que a entalpia de combustão do álcool é essa e pede a energia liberada na produção de CO2. Então veja que aqui ele me dá informação de uma substância e pede informação de outra. Isso está com muita cara de estequiometria. Então, nesse caso, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que, de fato, eu vou ter que montar a reação de combustão. De fato, a gente vai ter que montar a reação de combustão. Para quem não lembra, pessoal, na reação de combustão, a gente considera que o composto ele vai reagir com oxigênio para produzir CO2 e água, tá? Quando a gente for ter aula de composto orgânico, eu vou dedicar um pedaço de uma aula, mais ou menos, para a gente falar sobre combustão completa, combustão incompleta, qual polui mais, qual polui menos. A gente vai falar sobre isso ainda, tá? Por hora, o que eu preciso que vocês lembrem? Que na reação de combustão, pensando no fato dela ser uma combustão completa, né? Eu vou produzir CO2 e água, tá bom? Fazemos o balanceamento, né? Aqui está a fórmula do etanol, tá, gente? Tá? Tá a fórmula do etanol. Então, vou colocar um 2 aqui. 2. Aqui, ó, tem 6 hidrogênios na fórmula do etanol. Eu vou colocar 3 águas. Ali, tá bom? Agora os oxigênios. Aqui dá 4 mais 3. Então, daqui dá 3, ó. Que aí eu já tenho 6 oxigênios aqui. Mais um aqui, 7. Então, tá aqui a reação já balanceada. Antes da gente se preocupar com o ΔH, com essa história de densidade, a gente precisa fazer um problema de estequiometria. Ele quer saber qual a energia liberada na queima de 440 gramas de CO2. Ô, gente, quem vai liberar a energia não é o CO2. Quem vai liberar a energia é o álcool que foi queimado, não é? Então, o que a gente precisa descobrir?
quanto de álcool eu tenho que queimar para conseguir liberar isso aqui? Essa é a primeira coisa que eu faço. Quanto de álcool eu preciso queimar para liberar os 440 gramas de gás carbônico? Tá? Parênteses. Ele poderia ter feito a estequiometria com o CO2, como fez, ou com a água. Poderia falar, qual que é a energia liberada na produção de tantos de água? Mas é uma estequiometria, tá? Então, olha só. Como o nosso problema é uma estequiometria, eu já vou destacar aqui qual a relação entre CO2 e álcool, tá? Para cada mol de álcool, eu obtenho 2 de CO2. Então, ó, para 1 mol de etanol, a gente obtém. Eu não vou colocar 2 mols, eu vou escrever assim, ó, pessoal. Tá? Por quê? Porque a gente está trabalhando com a massa do CO2. Então, ó, para 1 mol de etanol, eu tenho 2 vezes 44 gramas de gás carbônico. Tá. Quantos mols de álcool eu preciso queimar se eu quiser produzir 440 G de CO2? Vocês conseguem fazer de cabeça aqui, gente? De 88 para 440, multiplicou por quanto? Por 5, boa. Por 5. Então eu estou produzindo 5 vezes mais do que o CO2 da reação. Então aqui você tem 5 vezes mais do que aqui em cima. Então eu vou gastar de álcool 5 mols. 5 mols. E agora? Vocês têm alguma sugestão, pessoal? Para a gente poder continuar? Porque aqui, porque qual que é o problema agora, né? Aqui está por litro, ó. Então acho que a gente precisa descobrir qual é o volume disso aqui, ó. Quantos litros que tem aqui, tá bom? Ó, claro que o exercício iria dar, né, pessoal? Não precisamos nem falar sobre isso. A massa molar do etanol, gurizada, é 46 gramas por mol. Tudo bem? A massa do etanol, 46 gramas por mol. Como a gente precisa queimar 5 mols, então a massa de etanol vai ser 5 vezes 46. Cada mol é 46, né? Vai dar 200 e... Oi, amigo. Pode falar. Quem? Tudo bem? Ai, lindona. Como é que vocês estão? Deixa eu dar um beijo em vocês aqui. Tudo e você? Vamos. Ô, gente, só um minutinho, tá? Alô? Oi. Oi. Então, gente, aqui, ó, voltando. A gente acabou de descobrir, então, que a quantidade de álcool que eu preciso queimar são 5 mols e 230 gramas. O que eu faço agora? Passa para volume. Aí entra a densidade, ó. Cada ml de álcool vai pesar 0,8 gramas. Então, 1 ml de etanol, 1 ml de etanol contém 0,8 G.
Qual vai ser o volume de etanol para 230G? Que? Ah, tá. O volume é 287,5 ml. Fodinha a questão, né? Questões assim eu acho que são difíceis. Percebe que nessas questões, ele não quer que você calcule o ΔH. Ele já deu e ele pede alguma coisa. Tudo bem? Fiquem atentos para esse tipo de questão, porque ela tem bastante chance de aparecer de maneira geral, porque ela mistura dois conceitos, né? O conceito de ΔH e de estequiometria. Beleza, até aqui? Sim, beleza. Então, assim, essa é uma parte introdutória do conceito da parte de termoquímica. A gente aprende a trabalhar com ΔH dessa forma. E aí vem uma parte um pouco mais prática, que é a seguinte: como é que eu calculo esse bendito ΔH? Se o exercício me dá o ΔH, ele provavelmente vai pedir para eu fazer uma estequiometria. Só que muitas vezes o problema do exercício é justamente o cálculo do ΔH. Então, a gente entra na parte mais prática da coisa, que é a seguinte: técnicas para calcular ΔH. Técnicas. Oi, não acabou? Por que que não acabou? Ah, eu esqueci, né? Eu mesmo montei a questão e eu esqueci. É tanta conta? Deixa eu achar aqui. Calcular a energia liberada. Tá, como que eu faço isso então? É mais uma regra de três, né? Maldito. Exercício que eu mesmo inventei, né? Tá, como que eu monto essa regra de três para achar a energia liberada? Para 1000. 1000? É 1000, é. Para 1000 dá 5.300 cacau. Para 287,5 x. Fazendo um arredondamento bem porco, né? Dá quase um terço da energia. Daqueles 5.000 e pouco ali. É, peraí. O fator deu 0,2875 vezes 5.300. 1.523,75. Acho que eu fiz alguma conta errada aqui. Ai, bosta, apaguei. Que burro. 1.500 e tralalá, gente. 23,75, né? Tá, deixa 23 só, pelo amor de Deus. Quilocalorias. Isso é uma outra coisa que também a gente vai percebendo nas questões de ΔH. Como tem números muito grandes, é muito difícil a conta ser redondinha. Tá? Volta e meia vão aparecer esses quebradeira de número aí. E aí, como eu estava falando para vocês, gente, uma outra linha de questão é pedir para você calcular o ΔH. Aí, geralmente, a questão é mais rápida, ela não envolve tantas contas, porque não é uma questão de estequiometria, mas ele vai te dar alguns dados e vai pedir para você calcular o ΔH. Qual que é o probleminha aqui? Existem três técnicas para fazer isso. Existem três maneiras de proceder na hora de calcular ΔH. Qual é a técnica melhor para você calcular? Não tem uma técnica melhor. O método que você usa vai depender da informação que o exercício te der. Então imagina que você pode receber três tipos de informação. Informação A, informação B, informação C. Dependendo da informação que você receber, você vai proceder de uma certa forma. É bem mecânico, tá? A primeira técnica que a gente aprende, que é a mais simples, ela é chamada de cálculo do ΔH, usando
as entalpias de formação das moléculas. Gente, a gente falou aqui no começo da aula, me lembro que a gente na hora que eu estava desenhando o gráfico com vocês, e a gente foi falar sobre essa questão da entalpia, lembra que eu falei assim, galera, toda substância tem guardada dentro de si uma energia. Essa energia a gente estava chamando até pouco tempo atrás aí de energia interna. Mas essa energia, na verdade, ela tem um nome específico. A gente pode chamá-la de energia interna, não está errada. Mas o nome que a gente usa no contexto é entalpia de formação da molécula. Eu costumo brincar que a entalpia de formação é como se fosse a energia que Deus colocou na molécula o dia que ela nasceu. Então imagina uma moléculazinha de água. Lá dentro tem uma energia. Imagina a moléculazinha de metano. Lá dentro tem uma energia. Essa energia eu chamo de entalpia de formação. Como que essa energia é representada? Ela é representada pela quantidade de energia armazenada em 1 mol da substância. Armazenada em 1 mol da substância. Tá bom? Vou pegar uns exemplos aqui, para variar, no meu celular. Vamos pegar uma molécula aqui, vai. Entalpia de formação do benzeno, foda-se. Entalpia de formação do benzeno. Vamos ver. 83 kJ por mol. Ô, gente, olha como é que eu escrevo a entalpia de uma molécula. ΔH, bolinha, F e a molécula do lado. Tá? Essa bolinha é só para dizer que essa entalpia foi medida no laboratório. Só um símbolo, tá? Não tem nada a ver com grau isso aqui. Entalpia medida no laboratório do C6H6, 83 kJ por mol. Pronto. Percebe que a entalpia ela não é dada para uma molécula. Ela é dada para quantas moléculas? 6, 10 a 23. Então, tipo, eu vou falar uma coisa idiota, tá? Não é verdade isso. Se você comesse 1 mol de benzeno e pudesse digerir, quanto de energia você absorveria? Seria a caloria do benzeno, vai, vamos colocar dessa forma muito simples, tá? 83 kJ por mol. Claro que eu posso transformar para caloria, né? O ΔH ele pode ser dado em joules ou em calorias, mas sempre por mol. Tá? Agora, tem umas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Quer ver? Eu vou colocar uma outra substância para a gente achar o ΔH de formação dela. Entalpia de formação do CO2. Entalpia de formação do CO2. Menos 394 kJ por mol. ΔH do CO2 menos 394 kJ por mol. O que eu queria chamar a atenção de vocês, gente? Uma coisa que, para mim, foi foda de entender. Eu tive que descobrir sozinho, na verdade. Então a energia, o ΔH é a quantidade de energia que tem dentro da molécula. Tá bom. Como pode uma energia dar negativa? Como é que pode a gente dizer que dentro de uma molécula, dentro de 1 mol de CO2, tem menos 394? De onde vem esse menos? Então isso é uma coisa que é importante a gente refletir. É claro que não tem muito sentido a gente pensar em energia positiva ou negativa.
Desde que exista um zero. O que acontece, pessoal? Essa entalpia de formação, ela é uma entalpia específica para cada substância. De tal maneira que existe um ranking de substâncias, desde aquelas que têm entalpia gigantescamente positiva, àquelas que têm entalpia negativa. É um ranking de energias. É como se você pegasse todas as moléculas e ranqueassem elas, de acordo com a energia. Só que qual que é a curiosidade desse ranking? Existe o positivo, existe o negativo. Se existe o positivo, existe o negativo, existe um zero. Quando os químicos foram criar o ranking das entalpias das moléculas, eles precisavam escolher uma molécula para dizer, ó, isso aqui tem energia zero. Por uma razão muito simples. Eu só consigo medir a diferença de energia entre moléculas. Eu não consigo medir diretamente a energia que está lá dentro. Então, por exemplo, como é que eu sei que a entalpia desta coisa vale 83? Porque, de alguma maneira, a quantidade de energia dela é 83 quilojoules maior do que o zero. Tem alguma molécula que eu chamei de zero e a energia deste cara é acima dela. Da mesma forma que, se uma molécula tem energia negativa, não quer dizer necessariamente que a energia dela é negativa. Quer dizer que ela tem uma energia menor do que aquilo que eu convencionei como sendo o zero. Então, para você criar uma tabela de entalpias, você sempre vai ter que ter alguma coisa como zero. Tudo bem? Sabe onde a gente faz isso aqui também sem perceber? Na tabela de potencial de oxidação. Quando a gente for estudar pilha, eletrólise, não sei se vocês lembram, tem aquela história do potencial de oxidação, ser positivo ou negativo. Tem algumas substâncias que têm potencial de oxidação positivo, tem algumas substâncias que têm potencial de oxidação negativo, mas sempre tem um zero ali. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Se você olhar para uma tabela de entalpias, você vai ver coisas positivas, coisas negativas, tudo bem. E tem os zeros. Tem os zeros. Vou colocar aqui um exemplo de uma substância que tem delta H zero. 1 a 2. Professor, mas espera um pouquinho. Agora piorou. Porque agora tem coisa com energia negativa, tem coisa com energia positiva e tem coisa com energia zero. E você acabou de falar que as moléculas têm energia. Isso é possível como? Como eu disse para vocês, a gente não consegue medir diretamente a energia de uma molécula. A gente consegue comparar energias. Então, se eu consigo comparar energias, eu escolho uma como sendo zero. E a partir dela eu meço das outras. Ah, mas professor, o que que o oxigênio tem de especial para ser zero? A gente considera que toda substância simples, vírgula, na forma alotrópica mais estável, é o referencial da régua de entalpia. É o referencial da régua de entalpia. Eu vou colocar o termo régua entre aspas, tá, pessoal? Da régua de entalpia, tá? É a mesma coisa, claro que não é exatamente a mesma coisa, mas a ideia é a mesma. Que imaginar o seguinte: todo mundo aqui é uma molécula. Cada um de nós é uma molécula diferente. E eu quero medir a energia de todo mundo. Só que eu não tenho como enfiar uma coisa dentro de você e medir tua energia inteira. Então o que eu faço? Eu escolho alguém para chamar de zero. Tipo, eu sou o zero, pronto.
Se você tiver energia maior que a minha, tua energia é positiva. Se você tiver energia menor que a minha, tua energia é negativa, tá? Toda vez que você vê energia com sinal negativo, é porque ela está sendo comparada com alguém, tá? Não existe, de fato, energia negativa. Aí você fala assim, tá, Danilo, mas... Tá, e aí? Como é que eu uso isso para calcular o ΔH? Mais simples. Qual é a notícia boa de tudo isso que eu estou contando para vocês? Ninguém precisa decorar nenhum valor desse aqui. Isso aqui é dado. Isso aqui é dado na forma de tabelas. O que, que o exercício vai te propor normalmente? Ele vai falar assim, olha, considere as entalpias tal, tal, tal. Calcule o ΔH da reação. É isso que ele vai fazer. Tá? Vamos escrever aqui um exemplo. Oi? Não, nesse não. Ainda não. Essa é uma das técnicas. Tá? Essa técnica que a gente está usando que é essa daqui, ó. O que que ele, porque assim, qual que é a sacada, né? O método que você vai usar, como eu disse, depende do que ele te dá. Para ele te dar a lei de Hess, você usar a lei de Hess, ele vai ter que te dar um monte de equação química. Dada uma equação, outra equação, outra equação, outra equação. Calcule o ΔH de uma outra. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai te dar as entalpias das moléculas. Só que não é uma entalpia de reação. Então ele vai falar assim, quer ver, ó? Hã? Ah, sonha. Aí vai depender da reação, cara. Tem reação que ele vai te dar pronta. Agora, se é uma reação de uma combustão, alguma que você, entre aspas, deveria saber, ele pode exigir. Tá? Por exemplo, né, vamos pegar um aqui, ó. A partir das entalpias de formação, a partir das entalpias de formação, vamos calcular o ΔH, vamos calcular o ΔH de combustão do benzeno. Os caras amam combustão, tá, gente? Vocês podem ter certeza de que existe uma probabilidade muito grande de aparecer alguma coisa de combustão. Então, ó, eu quero queimar o benzeno, tá? Aí, quando ele fala assim, ó, essa parte da frase, gente, é que vocês têm que se concentrar muito, ó. Porque é aqui que vai dizer se você vai fazer o lei de Hess ou não. Tipo assim, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: eu vou te dar isso aqui, você vai calcular isso aqui. Os ΔHs de combos de formação, as entalpias de formação, elas são dadas exatamente como eu fiz aqui, ó. Ele vai te dar isso aqui, ele vai te dar isso aqui, ele vai te dar isso aqui, ele vai te dando as entalpias, tá? Aí o que eu faço? Primeiro eu vou escrever a reação. Se ele não tiver escrito já, eu vou escrever, tá? Pronto. Aí o cuidado muito grande é não esquecer de balancear, tá? Aqui também, se você esquecer, provavelmente você vai errar na hora de fazer a conta. Então, na hora do balanceamento, eu vou começar a balancear pelo carbono, tá? Veja que, de novo, né, eu estou usando a combustão para produzir CO2 e água. Isso aqui seria tecnicamente a combustão completa, tá? Então, ó, eu tenho 6 carbonos aqui, eu vou colocar um 6 aqui, pronto. Aí eu tenho 6 hidrogênios aqui, ó. Eu vou colocar 3 aqui, 3 aqui. Agora os oxigênios, ó. Aqui eu tenho 12. 6 vezes 2, 12. E aqui eu tenho mais 3. Então vai dar 15 oxigênios. Desse lado aqui, para dar 15 oxigênios, eu vou colocar 15 sobre 2. Professor, pode deixar em número fracionado? Pode. Pode. Tá? Oi. Se for a completa, sim. O reagente. O reagente, exato. E o balanceamento por causa do oxigênio, tá? CO2 e água. CO2 e água. Bom, agora o que eu faço? Suponha que o exercício deu as entalpias.
Então, eu tenho a entalpia disso, eu tenho a entalpia disso, eu tenho a entalpia disso e eu tenho a entalpia disso. Só que tem um cuidado aqui, que é o seguinte: essas entalpias que você vai receber são sempre para 1 mol. Eles vão vir assim, ó. Se você lembra desse assunto na escola, você deve ter lembrado que o professor ficou enchendo o saco para você pegar esse valor e multiplicar pelo coeficiente. Por causa disso, tá? O valor que você vai receber é sempre para 1 mol. Se você estiver usando 1 mol, você põe o valor lá e pronto. Se você estiver usando mais de 1 mol ou menos de 1 mol, você acaba corrigindo ali. Então a conta que você vai fazer é a seguinte, ó. O ΔH dessa reação, ele é a entalpia de formação do benzeno mais 7, opa, a entalpia de formação do CO2 vezes 6 mais a entalpia de formação da água vezes 3. Ó, deixa eu sair da frente aqui. Tudo isso que está dentro do colchete, pessoal, é a entalpia dos produtos. Tá? Ó, peguei a entalpia do CO2 e multipliquei por 6. Peguei a entalpia da água e multipliquei por 3. Por conta do balanceamento. Tá? Isso aqui é energia no final. Final. Produto. Menos. Agora eu vou abrir um outro colchete. E agora eu vou colocar nesse outro colchete a entalpia inicial, a entalpia dos reagentes, a energia que tem no final. No início, perdão. Então vai ficar a entalpia do C6H6, tá bom? Mais 7,5 vezes a entalpia do oxigênio. Tá ali, ó. Uma coisa importante, tá, pessoal? Se uma questão como essa for cobrada na segunda fase, eu recomendo vocês que vocês pulem essa etapa e já vão substituindo aqui direto, né? Então você já sabe, ó, o valor da entalpia do CO2 vezes 6 mais o valor da entalpia da água vezes 3 menos entalpia inicial, o valor disso mais o valor disso. Para nossa sorte, a entalpia do oxigênio é zero, tá? Isso é, repito, todos esses valores serão dados na tabela. Então, essa parte da conta, pelo menos eu me livro, tá? Agora, o restante da conta eu vou ter que desenvolver, pessoal. Não vai ter jeito. Tá? ΔH da reação é igual a 6 vezes ΔH de CO2. 6 vezes. Eu nunca lembro. Menos 394. Mais 3 vezes o da água. O da água, gente, é 286 negativo, tá? Eu lembro de cabeça. 286 negativo. Então ficou, ó, 6 vezes a entalpia do CO2 mais 3 vezes a entalpia da água menos a entalpia do C6H6, pessoal, é a única coisa que ficou do outro lado ali, que ela vale menos 83. Menos 83. Não é, não, é porque é 83 a dele, né, ó. Como a dele é 83, ficou menos mais. Porque esse menos aqui, ó, ele é da fórmula, tá? Produto menos reagente. Tá? Ó, a gente nem precisa terminar de fazer a conta já para perceber que a reação vai ter um ΔH negativo.
Tá vendo, ó? Tudo que está aqui dentro vai ficar negativo. Menos 83, vai ficar tudo negativo, tá? O que já era de se esperar, porque nós estamos falando de uma combustão, tá? Indiretinha para vocês. Calcular esse birosca aqui. Vocês já imaginaram fazer isso na prova, gente? Olha aí, que sacanagem. Ó, o meu deu 3.305 negativo. Aí, olha só, só um cuidadinho que a gente tem que ter aqui, tá, gente? Isso não é tão grave assim. Quando você calcular o ΔH, bom, se nós estamos usando o negócio em kilojoule, vai sair tudo em kilojoule, concorda? Então, 3.500 kilojoules. Só que aí eu vou colocar aqui, ó, por mol de benzeno. Geralmente, quando você vai calcular um ΔH, principalmente o ΔH de queima, né, que é uma coisa super importante, a gente costuma expressar a energia para a quantidade que você queimou na reação. Então veja, na hora que a gente foi fazendo o balanceamento do CO2, da água, tananã, a gente balanceou o benzeno com 1. Isso significa que toda a conta que você fizer aqui, você vai obter a energia liberada para 1 mol. Então eu ponho ela aqui, ó, para 1 mol. Tudo bem? Até aqui tudo bem de perguntas? Vizinhança. Vai para o calorímetro. Esquenta a água, esquenta. Por exemplo, se você pensar no caso do motor, uma parte dela vira trabalho na movimentação, uma outra parte vira calor. Tá? Vamos fazer uns exercícios sobre isso aqui, da apostila? Na semana que vem, pessoal, a gente vai trabalhar com a lei de Hess e com o terceiro método, tá? Deixa eu achar aqui. Termoquímica, tá na página 111 do caderno de exercícios, tá? 111, caderno de exercícios. Eu vou escolher estrategicamente algumas, tá, gente? Porque nós ainda não conseguimos fazer todas. A gente ainda tem mais uma aula de teoria ainda. Vou fazer fora de ordem, tá? Como eu disse para vocês. A primeira questão que eu gostaria de fazer com vocês, pessoal, é a questão número 2, é a questão número 3. A 1 e a 2, a gente ainda precisa de teoria. Ô, Mayra, tá vendo a questão 3, a 2? Cadê a Mayra? Saiu. Deixa ela voltar. Essa é uma questão de lei de Hess. Tá, ó, dá uma olhada na questão 2. Quando o cara mostra um monte de reação, provavelmente ele vai usar a lei de Hess. Tá? Mas na questão 3, a história é outra. Ele fala assim, ó. O carro flex é uma realidade no Brasil. No Brasil, esses veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm este tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre a dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina
40 litros de gasolina. E no percurso de volta, utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia no percurso de ida e de volta. Então, para um pouquinho aqui. O carro ele fez um percurso de ida usando 40 litros de gasolina. E para isso ele gastou uma energia lá. Na volta, ele gastou a mesma energia, só que ele usou álcool. Álcool, tá? Ó, mas uma coisa muito importante para a gente fazer uma questão. A energia que ele gastou na ida é a mesma energia que ele gasta na volta. Tá bom? Continuando. Foi observado o mesmo consumo de energia tanto na ida como na volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esses combustíveis. Ele coloca a densidade dos combustíveis, 0,807, e ele coloca a energia liberada por grama. Por grama. Observem que está escrito assim na tabela: cacau vezes G a menos 1. Cacau vezes G a menos 1 é quilocaloria por grama. Tá bom? Qual é o volume de etanol em litro consumido no percurso da volta? Quantos litros eu gasto de álcool na volta? Por onde que a gente atacaria essa questão, gente? Isso, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, gente, é descobrir quanto de energia eu gastei na ida com a gasolina. Depois essa energia eu tenho que gastar na volta com álcool, ok? Então vamos nos empenhar nisto. Primeiro, quanto de energia a gasolina me dá? Gasolina. Cada grama de gasolina me dá uma energia. Opa! Gasolina me dá uma energia de menos quanto? 10? Eu vou colocar só 10, tá, gente? Esse menos vai ficar por conta do fato de que é liberada, né? Aí. 1 grama de gasolina me dá 10 cacau. Quantos gramas tem em 40 litros de gasolina? Vamos fazer uma continha aqui? 1 grama de gasolina? Não. 1 ml de gasolina pesa 0,8 gramas. 40 mil pesa X. Hã? É 0,7? Gasolina é 0,7, verdade. Obrigado. 0,7. Deu 28, né? De vocês também tá dando 28 quilos? Aqui, ó, 0,7 vezes 40 mil dá 28 mil. Ah, então vem aqui, ó. Cada grama de gasolina me dá 10 cacau. E se eu colocar 28 quilos? 28 mil gramas, né? Vai dar a energia da ida. Aí. Então a energia da ida, ela deu 280 mil cacau. Oi. Não, sabe por que que não? Porque ele já deu isso aqui, ó. Ele já deu isso, ó. Quando ele já dá isso, pra gente não importa. Esse tipo de questão é bem comum também, tá? Tipo assim, o cara dá a entalpia pronta e vai pedir pra você comparar entre combustível. Aí nem precisa da reação de combustão, tá? Ô, gente, agora o que que eu tenho que fazer com esses 28, 280 mil? Descobrir quanto de álcool eu preciso queimar para liberar isso. Por quê? Ele fala que a energia que eu gastei na ida é igual à energia que eu gastei na volta. Então vamos lá.
Agora eu quero gastar essa energia para o álcool. Vamos começar então com o seguinte: 1 grama de etanol, 1 grama de etanol libera 6. Ele libera 6 cacau. Quantos gramas de etanol eu preciso queimar se eu quiser a mesma energia da ida? Ou seja, 280 mil cacaus. Tá ali. Vai ficar 280 mil dividido por 6. 4 e pouco, né? 45 mil? Mas deu redondinho? Caralho, que beleza. É, mas deve ser isso mesmo. Eu não sei se vai dar certinho. Ah, vai dar, porque. Sei, 40... Ah, vamos colocar 46 só? Melhor, né? Porque até vai ficar fácil depois de fazer a conta. Dá 46.600 não. E agora? Se o cara perguntasse pra gente, calcule a massa de etanol, a gente acabava aqui. Ele quer o volume. Então agora que eu vou transformar isso em volume. Para isso eu preciso da densidade do etanol. A densidade do etanol é 0,8, né? Então, ó, 0,8 gramas para cada ml. Cada ml. 46 mil. Vê. Puta, vai dar quase 50 e poucos litros, eu acho. 57? Aproximadamente 57. É 500? Então tá. Ah, é porque ele colocou 58 ali, né? Tá certo. Aí. Aproximadamente, então, 58, tá, gente? Aqui, é porque aqui tá saindo em ml, tá vendo? Ó? A gente trabalhou com volume em ml, né? Estão passando para litros, aproximadamente 58. Difícil, né, gente? Eu acho super chato essas questões assim. Agora, a gente vai fazer a saideira. A 4. A 4. 4. A questão 4 ele fala o seguinte: ó, essa daqui é um outro tipo de questão que ele mistura termoquímica com quimacete. Ele fala assim, ó: a energia liberada na combustão do álcool, do etanol hidratado é 70% da energia liberada na combustão do mesmo volume de gasolina. Considere que o calor específico da água seja 1 quilocaloria por grama grau Celsius. Em um experimento, a combustão de um certo volume de etanol em um calorímetro permitiu elevar a temperatura de 200 gramas de água líquida de 25 para 60 graus. Caso fosse utilizado um volume igual, só que de gasolina, no lugar do etanol,
a temperatura final dessa água seria de quanto? Então ele fez o seguinte. Primeiro ele fala o seguinte, ó. Primeira coisa. Se eu queimar um volume de álcool e comparar com a gasolina, opa, gasolina, ele está falando o seguinte, ó. Se eu queimar volumes iguais dos dois, tipo, vamos supor, vai, você está queimando 1 litro de cada um. A energia liberada na queima do etanol é 70% da gasolina. Então, tipo assim, imagina que quando você queima um volume de gasolina, você libera uma energia E. Se eu queimar a mesma quantidade de álcool, eu vou liberar uma energia 0,7 de E. Tá? Então ele está dizendo, ó, na queima de volumes iguais, a energia do álcool é 70% da gasolina. Guarda essa informação. Aí ele fala o seguinte, ó, quando eu queimei o etanol, então eu vou pegar V de etanol, V de etanol, e queimei. O que eu consegui fazer com essa energia? Eu consegui pegar 200 gramas de água e aquecer essa água numa variação de temperatura de quanto? De 25 para 60, 35. O que ele está pedindo para a gente é o seguinte, pessoal. Quanto que eu consigo esquentar essa água se ao invés de eu usar o etanol, eu usar a gasolina? Tudo bem? Gente, a gente precisa dar um jeito de achar esse E aí, velho. Quanto de energia é isso, tá? Vem cá. Quanto de energia o álcool usou para fazer isso acontecer? 0,7E. Isso aqui não é o calor que ele usou? Isso não é um calor? Então, olha a minha ideia. Olha a minha ideia. Q é igual a M C delta teta. Professor, por que você colocou 0,7E no lugar do calor? Ué, porque essa é a energia que o álcool usou. Nessa energia aqui, gente, é o que eu fiz a água esquentar. Eu tenho tudo. Eu vou achar o E, tá bom? Fica 0,7E igual. A massa é 200. O calor específico da água ele deu aí, que vale 1. E a variação de temperatura que a minha água está sofrendo por causa do álcool é de 35 graus Celsius. Olha lá. Ficou 200 vezes 35, que vai dar 7.000. Então fica 0,7 E é igual a 7.000. Portanto, é E igual a 7.000 dividido por 0,7. 10.000. 10.000 calorias. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá, agora que eu descobri o E, o que eu faço? Eu quero calcular agora quanto que essa água vai esquentar com essa energia. Eu não quero queimar o mesmo volume, tá? Então, ó, para gasosa, para gasolina, ó, eu vou usar a mesma fórmula. Só que agora o que eu vou fazer aqui? O 10.000, né? 10.000 igual. A massa de água que vale 200, o calor específico 1. Só toma cuidado aqui, tá, pessoal? Por quê? Ele quer a temperatura final.
Ele não quer o delta. Então, aqui eu acho interessante a gente abrir, ó. A temperatura inicial é 25, né? Ó, tá? Aqui dá para cortar dois zeros, sobrou 100 dividido por 2, que dá 50. Então fica 50 igual a θf menos 25. Olha lá. Aqui é como se eu tivesse feito a distributiva, né? Só que com 1, então não conta. Passa para lá, então θf deu 75 graus. Tá bom? Fechou. Para uma segunda-feira tá pesado, né? Foi pesadinho, mas é isso, tá? Amanhã nos vemos de novo, pessoal. Na oficina da tarde, amanhã, eu vou dedicar a nossa oficina correção do simulado, tá bom? Vou corrigir todas as questões de química e física, vai ser online, tá? Eu ponho o link para vocês, e aí quem sentir a vontade de assistir a correção tá super convidado, tá? Oi, vamos parar.